E então, galera, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a motivação para eu ter feito esse vídeo. E eu acho que é um assunto bastante pertinente para todo mundo que não só que é artista, mas que gosta de documentar a vida, enfim, meio que fazer essa retrospectiva, né? Que eu acho que é uma coisa super saudável. Então vamos lá. Eu queria primeiro falar sobre o FFV, que é um café / galeria / estúdio, né, laboratório de impressão de fotografias analógicas. Eu descobri o FFV já tem um certo tempo, mas eu nunca tinha ido lá pessoalmente no café. E se não me engano tem uma unidade aqui, uma unidade em BH, acho que a sede fica em BH inclusive. E galera, fui no FFV, vocês viram, acompanharam algumas das vezes que fui lá. E o que dizer desse lugar que tem absolutamente tudo que eu adoro, que eu sou apaixonada. E uma das coisas que me fez ir lá no FFV, além do café obviamente, foi a possibilidade de resgatar a fotografia analógica. Bom, acredito que praticamente ninguém aqui desse canal saiba, mas eu já trabalhei como fotógrafa e videomaker. E isso nunca saiu de mim, essa linguagem do audiovisual nunca saiu de dentro de mim. E acho que na real, na minha mente é meio que tudo uma coisa só. A única coisa que muda é a forma como eu vou expressar os meus sentimentos, os meus pensamentos, enfim. No caso, estou falando da ilustração para fotografia e para o vídeo, né?
Para mim são linguagens intrínsecas, como toda e qualquer arte na realidade, né? A gente se utiliza da ferramenta, da mídia, pra gente conversar com as pessoas e se expressar de alguma forma. Enfim, eu comprei essa câmera analógica no meio da pandemia, a gente tava morando em Salvador e eu não consegui utilizar lá porque só tinha um laboratório que era mais okzinho e a galera teve a pachorra de me entregar um arquivo de 72 dpi. Então, assim, simplesmente impossível. As coisas, infelizmente, a gente sabe que as coisas no Nordeste são muito mais difíceis do que as coisas aqui no Sudeste e Sul. É a realidade, não tem muito o que dizer sobre isso. Então, eu fiquei aguardando um momento que eu pudesse vivenciar a experiência analógica de uma forma mais satisfatória, sem tantos entraves assim. E a gente se mudou para São Paulo recentemente, né? Daqui a pouco vai fazer um ano. E foi o time perfeito, porque eu voltei a fazer vídeos pro YouTube. Muitas coisas aconteceram, muitas coisas mudaram. Eu achei que nunca mais ia fazer vídeo na minha vida. E acabei voltando para essa forma de se documentar também. E, enfim, e foi uma grata surpresa ter encontrado o FFV. E por causa deles, eu recarreguei a minha câmera analógica. E todo esse vídeo, toda a ideia desse vídeo aconteceu a partir daí, a partir dessa visita, desse primeiro rolo de câmera e da importância que eu queria muito conversar com vocês sobre isso, né? Da importância da gente se documentar. Eu acho que em todo e qualquer momento da história da humanidade houve algum tipo de documentação, né? As primeiras documentações foram nas cavernas, na pré-história. O ser humano sempre teve essa necessidade de se autoafirmar, se afirmar como pessoa, como um ser social, um ser pensante. Tipo, estive aqui, eu vivi aqui, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu participei dessa época, eu marquei uma era, enfim, eu fui uma pessoa que passei por aqui, por essa terra, em algum momento da vida. E é por causa dessa sequência de documentações ao longo da história que a gente tem acesso a tantas informações interessantes, a conhecimento, a descobertas, enfim, acesso a informações que a gente não teria se não tivesse tido alguém para criar essas narrativas, para documentar essas histórias, para fazer essas pesquisas, essas investigações. E no caso da gente que é artista, é mais maluco ainda assim, porque, pelo menos pra mim, eu sempre tive uma certa afinidade com a fotografia e com o desenho não preciso nem falar. Eu desenho desde que eu tenho, 5 anos. E eu comecei a desenhar nessa faixa etária e nunca mais eu parei de desenhar. Tive umas fases onde eu não desenhei absolutamente nada, e quem sabe no outro vídeo eu conto essa história, mas eu passei bastante tempo sem pintar, sem desenhar e sem querer mais atuar nessa área. Mas em todos os momentos eu sempre tive uma necessidade de documentar a minha história, os meus sentimentos, as minhas sensações e principalmente não só as minhas, mas das pessoas que estavam ao meu redor, das coisas que estavam acontecendo, do lugar onde eu morava, dos meus pets, das pessoas com quem eu tive relacionamentos, amizade ou amorosos, enfim. E eu acho que isso é fundamental para a mente do artista, não só para a mente do artista, mas no caso do artista a gente vai criando um banco de memórias, um banco de dados que a gente pode acessar a qualquer momento, que a gente pode se inspirar, que a gente pode olhar para o passado e verificar o que a gente estava fazendo. By the way, a propósito, a ideia deste canal sempre foi essa. Eu já tive outros canais cuja ideia era justamente ir documentando as minhas fases, as coisas que eu estava vivenciando naquele momento. E quando a gente olha para esses canais antigos assim que a gente teve, e é sempre uma sensação muito gostosa, porque é como se no momento que a gente está fazendo aquela documentação, né, seja por meio da foto, do vídeo,
da escrita, do desenho, da pintura, não sei, do que quer que seja, qualquer forma que você escolher para fazer essa documentação, é como se na hora que a gente estivesse olhando para aquilo, a gente acessasse imediatamente não só o momento que a gente viveu, mas também as sensações, o clima, o que estava acontecendo ali naquele dia e todas as coisas que sucederam, né? Todas as coisas que a gente fez antes e depois daquele momento. E eu acho que isso é muito precioso, principalmente atualmente, nesse momento onde a gente foge, a gente escapa de todas as sensações. É quase como se a gente estivesse sempre buscando meio que se entorpecer de tudo e escapar da vida, escapar das memórias, dos momentos. E eu acho que uma das vantagens de ser artista é justamente a gente poder olhar para trás, tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins, porque documentar também é isso, né? A gente também vai lembrar de coisas que não são tão legais assim, mas que a gente estava passando naquele momento, mas que faz parte, porque é a história da gente. E a única pessoa que vai poder contar a sua história de fato é você, pelo menos contar a sua história de fato como ela foi, porque qualquer pessoa que tente contar a sua história vai ser uma versão daquilo que realmente foi, e não a realidade. Entende o que eu quero dizer? Tipo assim, a única pessoa que pode contar de fato é você. Então cabe a nós fazermos esse processo, essa documentação, para que não seja perdido, né? Para que não sejam perdidos esses momentos, esse olhar, esses sentimentos, esse banco de memórias, esse banco afetivo que pode estar existindo, que existe ao redor da nossa vida, no cotidiano, nas pequenas coisas, nas grandes coisas. Ah, mas eu só quero fotografar numa viagem, não sei para onde. Não, pô, fotografe a sua casa, fotografe a sua mesa, fotografe o seu café, sabe? E eu tenho uma relação muito afetiva com café, todo mundo já sabe disso aqui. E café virou uma parada assim que, tipo, eu estou tomando café, eu vou fazer um take para o canal. Ponto. Eu vou fazer uma foto do meu café. Eu sempre faço isso. E é natural pra mim. Eu gosto de documentar as minhas xícaras de café. Cada um com suas manias malucas, né? Eu gosto de documentar os cafés, os cafezes e os gatos e as pessoas na rua e a luz que bate na minha casa nos momentos diferentes do ano. Eu acho que ser artista é se apaixonar por esses momentos, né? Pela vida mesmo, do jeito que ela é. Com perfeições, com imperfeições. E que a gente não perca isso, que a gente não perca essa vontade dessa documentação, essa energia de tentar congelar as coisas. Não queria falar esse clichê do congelar momentos, mas é muito mais memorizar momentos. É como se a gente não quisesse perder aquilo que aconteceu.
Bom, e depois de todo esse papo que a gente teve sobre a documentação, a importância de documentar as coisas, não só enquanto artista, mas enquanto ser humano mesmo, obviamente que eu não poderia fazer esse vídeo de outra forma que não documentando das formas que eu sei fazer. Documentando esse momento, essa descoberta do FFV, os momentos que a gente passou por lá. E esse marco que é um início mais gostoso para mim, com a fotografia e com o vídeo, com a fotografia analógica também, esse meu retorno para o universo do audiovisual de uma forma mais carinhosa, de uma forma mais respeitosa comigo. Então eu decidi fazer esses rabiscos, esses sketches, para ser mais uma forma dessa documentação. E lá no final do vídeo vocês vão entender o que é que vai acontecer com tudo isso aqui que eu estou fazendo. Eu já fiz esse tipo de sketch em outros cafés que eu fui. E é sempre para mim uma experiência muito divertida, porque é justamente isso que a gente já conversou. Eu acabo lembrando das mesmas coisas nos lugares que eu vou. Tipo assim, no primeira vez que eu vou num lugar, eu fico tentando me situar naquele ambiente. E nas outras vezes eu já vou meio que certa do que eu quero, certa do que eu gosto de comer, de onde eu gosto de sentar, do que eu gosto de ficar olhando naquele ambiente. E apreciando, né? A apreciação estética do artista é muito sobre isso, né? A gente sempre tem um lugar que a gente gosta de sentar, a gente sempre tem um lugar que a gente gosta de olhar, a gente sempre tem um momento do dia que a gente gosta de tomar café ou que a gente gosta de assistir filme. A gente tem nossas manias e talvez essas manias tenham a ver com essa vontade de documentação, essa vontade de memorizar momentos, de congelar esses momentos, né? De não perder esses momentos na nossa mente de uma forma mais profunda, mais significativa. Tipo assim, eu tenho uma lembrança muito forte de sempre tomar café da manhã na mesa da cozinha, na casa da minha avó. E na cadeira que eu sentava, dava para ver o quintal. O quintal era cheio de árvores, era bem iluminado. E quando chovia, ficava um cheiro muito gostoso. Então, assim, talvez essa minha relação com o café, com a vontade de documentar o café, tenha vindo daí, desses momentos de café da manhã na casa da minha avó. Né? Eu fui criada pela minha avó, então talvez essa coisa do café com bolo tenha vindo daí, né? Dessa afetividade que a gente vai tentando preservar e mimetizar ao longo da vida inteira, né? Para meio que não perder aquele momento. E esses momentos que eu escolhi para documentar do FFV são momentos, entre aspas, né? Algumas coisas que são bem características de lá, tipo a capivara com tênis, que eu achei, assim, sensacional. São coisas que são realmente muito características daquele ambiente, um ambiente muito peculiar, muito cheio de coisas específicas. Tem ali uma mesa de DJ, tem algumas geladeiras com vários adesivos de fotografia, tem uma geladeira de câmeras, tem uma TV analógica que vai transmitindo em tempo real as pessoas que estão passando na frente dessa TV. E então é um ambiente muito marcante. E eu tentei trazer aqui nesses sketches de uma forma muito, muito simples e objetiva, mas ao mesmo tempo singela, algumas dessas marcas, dessas características desse ambiente que me marcaram, além, obviamente, do café em si e tudo mais, né? E, bom, e é isso. E por que eu escolhi marcadores? Bom, porque marcador é uma mídia que te dá agilidade, que te dá praticidade. Você não precisa levar água, você não vai fazer sujeira. Então, você sai com eles assim com muita facilidade e é um material que é feito para te entregar um resultado rápido, prático e objetivo. Então, foi por isso que eu escolhi os marcadores.
E então, galera, estamos chegando em mais um final de vídeo. E eu espero que vocês tenham chegado até esse momento desse vídeo, que vocês tenham gostado dessa viagem comigo, que tenha feito vocês pensarem sobre esse processo de documentação, da importância de não perder memórias. Eu tenho muito medo de esquecer das coisas da minha vida, sabe? Apesar de ter vivido muitas coisas ruins, muito ruins, eu não quero esquecer, porque eu acho que tudo isso me fez ser quem eu sou hoje. E se eu não tivesse vivido essas coisas, talvez eu não tivesse aprendido várias coisas que eu aprendi. E a forma como eu tenho tentado viver hoje é de acordo com essas lições que eu tenho aprendido, que eu tenho vivenciado, que eu tenho refletido, enfim. Acho que as memórias, os momentos e a vida no geral vai fazendo a gente se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais consciente, uma pessoa que vai tentando sempre se lapidar ali ao longo do tempo. Pelo menos é a ideia, né? A ideia é que a gente vá tentando se lapidar e vá se melhorando. Inclusive, eu não vou fazer isso comigo, não. Vocês vão morrer de curiosidade para saber qual foi um dos canais que eu falei aqui, que eu já fiz. Vocês vão morrer de curiosidade e não vão achar esse canal, porque a gente é vergonha alheia demais. Eu filmava muito mal, enfim, é aquilo, né? Tudo é uma caminhada, tudo é um caminho, e documentar e também registrar toda essa evolução que a gente vai passando, todos os momentos, desde o início, o meio, o processo, né? O trajeto. E isso é uma das milhões de vantagens de se documentar sempre e jamais esquecer de manter esse processo. E é isso, gente. Por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, deixa o like, compartilhem, comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês têm alguma relação com a fotografia, com o vídeo, com o desenho, com o sketch, tentem fazer um diário, tentem manter uma regularidade com as memórias de vocês, porque eu acredito que isso pode, de fato, modificar os rumos da nossa vida, da nossa história, de como a gente se enxerga, né? Acho que a gente tem uma tendência a não ver as nossas conquistas, não perceber. A gente só percebe o lado ruim e a autocobrança. E nesse ponto também a documentação entra como uma ferramenta essencial pra gente se perceber tal qual a gente é. E é isso, falei horrores nesse vídeo, tá? Um abraço pra vocês e até a próxima.